Congada, a festa de Iemanjá, o Carnaval e o Candomblé. Você sabe o que todas essas manifestações culturais e festividades têm em comum? Todas elas são manifestações afro-brasileiras. E no vídeo de hoje a gente vai analisar como essas festas se deram no contexto do Império e num período abolicionista brasileiro. Por que devemos analisar essas festividades e manifestações religiosas? Porque através dela a gente consegue analisar o cotidiano do Império, a gente consegue analisar as hierarquias presentes naquela sociedade e resistências políticas e conflitos existentes na época. Além disso, a gente consegue perceber as heranças que nós carregamos desse período na contemporaneidade, olhando como essas dinâmicas aconteciam. Para fazer essa análise, a gente deve observar a cultura enquanto um campo de disputa. Seguindo ali as ideias do antropólogo e sociólogo Raymond Williams, a cultura seria então esse espaço de disputa entre a cultura dominante, ou seja, aquela produzida por pessoas que possuem um maior poder político e social, entre as culturas marginalizadas, que coexistem ali em uma mesma sociedade. Trazendo para o contexto do Império, existia ali aquela cultura pregada pela elite como uma cultura civilizada que era majoritariamente branca e importada da Europa. Em contrapartida disso, tínhamos as festividades populares, em sua maioria, festividades afro-brasileiras. Então, mesmo tendo aquele modelo tido como o ideal, um modelo civilizado, um modelo branco, essas pessoas procuravam brechas para expressar a sua religião, as suas festas, as suas músicas, e muitas vezes eram reprimidos dentro das leis do período por isso. Mas eles sempre encontravam formas ali, por exemplo, através das mesclas culturais, para continuar ali produzindo a sua cultura. Então, as festas e a religião, elas não são vistas somente, não devem ser analisadas somente como uma questão de lazer e diversão, mas elas também foram formas de resistência de um povo e uma resistência de múltiplas culturas que coexistiam ali no Império. Bom, falando um pouco agora sobre o candomblé como resistência. Sob uma perspectiva histórica, a África é considerada, em relação às religiões afro-brasileiras, o seu campo de origem, ao passo que o Brasil é o seu campo de desenvolvimento, onde acontece essa reelaboração de identidade social e religiosa. Então, o candomblé, ele entra como essa resistência ao cativeiro, à dominação, aos maus tratos. Como a Charrubi, em Visões da Liberdade, diz, os negros não eram passivos ao cativeiro, então eles resistiram ao aniquilamento de sua identidade, e os terreiros, eles eram esse espaço, eles traziam esse espaço de sociabilidade, esse apoio mútuo, essa construção da identidade negra frente a uma sociedade escravocrata. Sobre isso, o Silva vai dizer que os negros alforriados, mestiços, os escravos de ganho, todos que transitavam ali livremente pelas áreas urbanas, eles estavam ali, eles se encontravam nos becos, nas esquinas, e eles formavam essas associações de ofício e de lazer, onde praticamente aconteciam ali os batuques, as danças, as rodas de capoeira. A igreja, por sua vez, ela tinha dois posicionamentos. Ora, ela afrouxava esse olhar, achando que havia ali uma homenagem aos santos católicos na língua deles, e ora, ela olhava com um olhar um pouco mais rígido. Bom, para além da igreja, houve também uma repressão policial ao candomblé, como foi o caso do Domingos Sudré, que aconteceu em 1862. Eu vou ler o trecho para vocês. Aos 30 de julho de 1862, nesta repartição da Polícia da Bahia, foi vindo da casa e cadeia da correção, onde se achava recolhido o africano liberto Domingos Sudré, morador na ladeira de Santa Teresa, onde fora preso, encontrando-se na casa muitos objetos de candomblé e feitiçaria, e perante o senhor doutor-chefe de polícia da província, se obrigou pelo presente a tomar um meio de vida honesto, deixando de aliciar escravos e, a título de adivinhador, fazer-lhes amplas promessas de liberdade, insinuar-lhes coisas nocivas a seus semelhantes, e de como se obrigou e pelo que se obteve ser solto com a condição de, no caso de quebrar o presente termo espontaneamente, sair para a costa da África. Bom, como a gente pode ver, o contexto histórico, nessa data o tráfico ele já estava proibido, o candomblé sofria essa repressão. O Domingos Sudré, ele é acusado, como diz no texto,
a título de adivinhador, fazer-lhes amplas promessas de liberdade. Então, sugerindo ali que ele usava suas práticas religiosas para inspirar expectativas de alforria e encontrando assim na sua casa muitos objetos de candomblé e de feitiçaria. Para ele ser solto, né, qual que era a condição de soltura para o Domingos Sodré? Seria se ele vivesse uma vida honesta, então, ou seja, não estando mais ligado ao candomblé. E os desdobramentos seria o medo da insurreição, né? Então, os líderes religiosos eles eram tidos como figuras de influência sobre esses escravizados e essa ameaça também de deportação, como dito no final, né? No caso de quebrar o presente termo e espontaneamente sair para a costa da África. Bom, pensando agora, né, para além da questão da resistência do cativeiro através do candomblé, a gente pode pensar também nessa perspectiva do patrimônio nacional, né? O candomblé ele foi proibido até 1930, sendo alvo de investidas policiais, como a gente viu no caso do Domingos Sodré. E aí a gente pode pontuar que foram dois tipos de alianças que possibilitou ali a reorganização do culto, né? A primeira aliança com os santos católicos, então uma questão estratégica mesmo ali para constituir e manter a sobrevivência dos candomblés, e a aliança com personalidades influentes da sociedade, que apoiavam os terreiros, né? Como o caso de médicos, intelectuais. Para sintetizar essa parte, a gente pode dizer que os terreiros eles são, né, até hoje em dia, eles sempre foram também lugares de preservação de memória, né, que remetem ali à história da cidade. Essa imagem aqui diz respeito ao terreiro conhecido como a Casa do Rei Senhor das Alturas, que ele é reconhecido como patrimônio histórico e cultural, ele fica no município de Lauro de Freitas, na Bahia. E a gente vê, né, que eles são testemunhos ali materiais de que as cidades coloniais elas não se constituíram, não se construíram só a partir de modelos arquitetônicos e urbanísticos exclusivamente europeus. Oi pessoal, eu sou a Isadora e vou dar continuidade aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre a questão das festas religiosas no Brasil Império. Bom, pessoal, as festas religiosas, elas serviram como meio de resistência e como meio de luta tanto para escravizados, libertos, tanto no período pré-abolição quanto pós-abolição também. E era um meio dessas pessoas conseguirem exercer também a questão da cidadania delas. Outro ponto também que a gente pode destacar aqui é a questão das irmandades religiosas, que foram um dos principais agentes para poder conservar e resistir, né, guardando toda essa cultura e todo esse saber também. Bom, pessoal, aqui como exemplo eu trouxe o caso eu vou ler aqui rapidinho, do deputado João José Barbosa de Oliveira, que aconteceu na província da Bahia em 1855, no qual ele vai participar de um debate a respeito da questão dos batuques em casas públicas, que na verdade eram ambientes privados. E ele vai falar que, tirando esse direito, né, essa liberdade dessas pessoas exercerem ali essas festas, praticarem os batuques, era como se tirasse um próprio direito natural deles, né, um direito da moral. Então isso mostra como que esse tema era um tema muito debatido, né, na época, e também tinha ali suas divisões entre os seus prós e os seus contras. Bom, pessoal, daí continuando, a gente tinha essas festas que recebiam vários nomes, então como folia, batuque, tocatas de pretos também, e a gente tem uma diferenciação entre os períodos. Então, do período da década de 1830 a 1840, a punição e a vigilância do âmbito do Estado, quanto policial também, era mais incisivo em relação a essas festas, né? Tinha esse maior controle, né? E tinha um outro lado de resistência, então tinha um período de grandes revoltas também. Por outro lado, já do período de 1850 a 1860, esse medo dessas revoltas, eles já não aconteciam tanto, né? Já não eram tão mais assustador. E essas festas, então, ganharam maior visibilidade, passaram, né, a acontecer ali sem ter essa repressão tão forte. Bom, gente, aqui eu coloquei uma imagem, né, que é da festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira dos negros, para exemplificar, né, também como que ocorria naquele período. E agora eu vou
finalizar aqui a minha parte para você. Bom, pessoal, então, para ir, né, já encaminhando aqui para o meio da discussão a respeito das festas religiosas, como eu já falei anteriormente sobre as irmandades, né, elas foram as principais formas de resistência, mas também foram as mais afetadas, né, as mais perseguidas. Eu trouxe aqui como um exemplo, a gente tem festas do Divino, que acontece no Rio de Janeiro, festa do Senhor do Bonfim, que acontece até os dias atuais na região da Bahia, e eu vou falar um pouquinho da Congada, que é a principal festa religiosa, que ocorria tanto no período do Brasil Império quanto nos dias atuais também, que acontece no estado de Minas Gerais. Então, são as famosas Congadas Mineiras. Bom, pessoal, essas congadas, elas representam, na verdade, um sincretismo religioso. Então, é coroado um rei e uma rainha, e escolhe ali também uma corte, né, que vai ser a festiva dessa irmandagem, dessa congada em si. E essa festa religiosa, ela vai receber esse nome justamente por fazer uma referência ao rei do Congo. Então, essa questão de se escolher, né, um rei e uma rainha, vem dessa influência e também da questão da expansão e da invasão portuguesa no continente africano. Bom, tendo aqui uma elucidação, né, sobre como que acontece essas congadas, eu trouxe também a questão de duas historiadoras, né, para debater um pouco, que seria a Marina de Mello e Souza e a Elizabeth Curie, que ela vai, né, apresentar, então, essas identidades recriadas, esses hibridismos culturais como um produto mesmo cultural dessa mestiçagem. Então, a gente consegue ver na Congada, né, por exemplo, que tem essa, a gente pode falar como uma certa miscigenação, né, dessas culturas. Então, algo que acontece aqui no Brasil, que veio da África, mas que também foi afetado pela expansão portuguesa no continente. Então, tem essa outra forma. Então, a gente consegue perceber que tem uma resistência, né, que tem a questão das irmandades que serviram para poder garantir, né, esse acesso e também essa questão dessa mistura cultural. Falando sobre festividades afro-brasileiras, a gente ainda tem, nos dias atuais, na atualidade, festas muito grandes, né, que são afro-brasileiras. A maior e mais famosa é o Carnaval, que ela tem toda a sua produção e contexto na cultura afro-brasileira mesma, né? Tanto que algumas das escolas de sambas têm como temas sobre afro-brasilidades. Outra muito importante também são as congadas, como já foi dito anteriormente para vocês, que elas se mantiveram firme, né, como uma festa, mas ela teve alterações com influência do catolicismo. Então a gente ainda tem a questão de coroar um rei e uma rainha, mas essa festa tem como objetivo homenagear santos católicos junto a essa celebração, a essa coroação de reis e rainhas. De extrema importância que se manteve em evidência no Brasil é o Bumba Meu Boi, que além de uma festa e uma celebração, também é um conto do folclore brasileiro hoje em dia, né? E ela é uma parte importante da cultura brasileira. Assim como a festa de Iemanjá, que também se manteve durante todo esse período, mas é interessante da festa de Iemanjá que antes ela parecia como uma representação de guerreira, mas com o sincretismo religioso, né, a influência do catolicismo, atualmente ela é mais representada como pura e se assemelhando à Virgem Maria. O que é uma característica das festas brasileiras é ter esse grande sincretismo religioso, como a gente viu nas congadas anteriormente. Agora a gente vai entender como as manifestações festivas no Brasil têm sido utilizadas desde o período imperial até a atualidade como uma forma de resistência. No período imperial, nós tivemos festas como, por exemplo, os cucumbis carnavalescos. Esses eram grupos formados majoritariamente por pessoas negras, surgidos em 1880 no Rio de Janeiro. Esses grupos, então, iam para as ruas, né, levar a sua cultura. Eram formados por negros libertos, por escravizados, e eles levavam suas músicas tradicionais, muitos elementos da cultura do Congo, né, da cultura africana, que foi tirada deles. Então a gente pode entender que essas festividades elas iam para além de apenas uma celebração. Ela também era utilizada como uma forma de resistência.
né, por disputa de espaço público. Era uma afirmação identitária daquele povo, daqueles corpos que foram marginalizados dentro da sociedade. Mais um século depois, né, atualmente, nós observamos ainda que as manifestações festivas de hoje em dia ainda têm um caráter de resistência, né? Seja o carnaval, os bailes funks, temos as paradas LGBTQIAP+, todas essas festividades, elas são geralmente uma forma de pessoas marginalizadas dentro da sociedade, né, levarem seus corpos em espaço público, a sua cultura em espaço público para celebrar e para cultivar essa cultura. Assim, nós podemos observar uma continuidade, né? Se no período imperial os cucumbis carnavalescos reverenciavam figuras como José do Patrocínio em meio ao contexto abolicionista, hoje em dia temos escolas de samba que fazem enredos sobre Marielle Franco, sobre Exu. Então, a gente percebe que esses espaços, essas festividades sempre foram uma forma de resistir, né, em espaço público, de afirmação identitária e de preservação de memória e cultura. Bom, agora falando um pouquinho sobre o protagonismo negro na atualidade, nos últimos anos o Brasil tem testemunhado um expresso crescimento na autodeclaração de pessoas negras e pardas no último censo do IBGE, reflexo de um movimento da valorização dessa identidade no Brasil. Esse processo é resultado, sim, de políticas públicas de ações afirmativas, mas também dos movimentos sociais e também do avanço sobre questões como o racismo e o racismo estrutural. Paralelo, o combate também à intolerância religiosa, em especial contra essas religiões de matriz africana, tem também ampliado um debate e o reconhecimento das suas tradições, que vem, como nós já apresentamos no trabalho, vem dessa matriz africana e assim com essas ações promovendo o orgulho e o respeito entre essas religiões e essas políticas de afirmação. Como explicado anteriormente, o carnaval nasce de uma resistência afrodescendente. Os dias atuais permanecem com essa resistência, ao exemplo de quando em 2022 a escola Grande Rio fez o samba enredo Fala Matagé, as 7 chaves de Exu. Com isso, a escola fez uma representação de Exu dentro da Sapucaí, o que causou inúmeras críticas por parte de quem acompanhava presencialmente, mas também de internautas. Porém, a crítica especializada de carnaval não seguiu essa onda e acabou consagrando a escola como a grande campeã do carnaval daquele ano. Isso é reflexo de um comportamento histórico que vem acontecendo com as escolas de samba, onde cada vez mais elas passam por uma revolução chamada de salgueirense, que é quando as escolas se abrem para essa questão afro e contemplam dentro dos seus sambas enredos questões como a resistência negra, os estudos de pessoas negras, referenciam pessoas negras e as religiões de matriz africana. Bom, essa revolução salgueirense, que se iniciou em 1960, mostra um grande avanço para os dias atuais. Quando a gente pensa que em 1960 apenas a Escola Acadêmicos do Salgueiro trouxe um samba enredo sobre o Zumbi dos Palmares e a resistência negra, e hoje em dia a maioria das escolas trouxeram sambas enredos no último carnaval que falasse ou sobre resistência negra, ou sobre a cultura negra, ou sobre religiões de matriz africana, mostra um grande avanço dentro do carnaval, que cada vez se reafirma como uma resistência negra. Mesmo com os avanços da Revolução Salgueirense, ainda houveram muitas críticas sobre a predominância da cultura negra nos sambas enredos das escolas, o que gerou duras críticas e também gerou comentários de pessoas se contrapondo a esse preconceito, né? E um dos que ficou famoso foi o do comentarista de carnaval, Milton Cunha, que é bem conhecido e também é doutor em ciência da literatura, que respondeu dizendo que o carnaval é assim mesmo, que é sempre a África, é muita macumba, que é um desfile da inteligência negra periférica. E iria falar do quê? De Donald Trump, Branca de Neve? Vai se falar sim de Clementina de Jesus, de Exu, de Laiá, que os negros produziram a maior vitrine cultural do Brasil para o mundo. E tem que aceitar, que não passaram racistas, nem no samba e nem em qualquer lugar. Que seria o cúmulo eles se adaptarem de uma festa de origem negra e não falarem de negritude.
o que foi um comentário muito perpetuado dentro das redes sociais. Pensando sobre esse protagonismo negro que a gente tem falado, para além do carnaval, pensando ele na TV e levando de fato ao protagonismo, ao papel de protagonista, esse papel do personagem negro como protagonista sofre também muitas lutas e tendo que resistir muito. Em 1984, a Zezé Mota enfrentou uma chuva de críticas ao fazer uma personagem preta que namorava um homem branco e era uma arquiteta muito bem sucedida, o que enfureceu muito grande parte do público, fez com que ela recebesse ameaças e cartas de ódio. Porém, quando, muitos anos para frente, a atriz Thaís Araújo fizesse a protagonista de uma novela com um nome peculiar, Da Cor do Pecado, já em 2004, quando ela fez a personagem preta, de origem humilde e que precisava de um homem para alavancar socialmente, já não ofereceu grandes críticas e recebeu, na verdade, elogios pela química, pela atuação. E quando novamente ela foi escalada como protagonista da novela Viver a Vida, nos anos 2000 já, novamente ela sofreu muitas críticas por se tratar de uma mulher negra no papel de uma protagonista naturalmente branca, que são as Helenas dentro das novelas. Nisso a gente pode reparar essa dificuldade ao ver pessoas negras ocupando esse lugar, principalmente mulheres. Atualmente, a maioria das novelas tendem a colocar mulheres negras em seus papéis principais ou em papéis de destaque, porém, ainda muitas sofrem críticas sobre apagamento de suas protagonistas e também duras sobre roteiristas que não sabem lidar com o enredo negro dentro de histórias. Para sintetizar o que foi dito até aqui, eu queria destacar como os espaços das festas e das manifestações culturais afrodiaspóricas e afro-brasileiras foram espaços de agência e negociação, onde esses sujeitos poderiam lutar pela sua liberdade, disputar os espaços onde eles estavam inseridos, pensar suas pautas, buscar suas alforrias e também usar esses espaços e essas manifestações como ferramentas de resistência cultural. Algo muito interessante sobre o caso da cultura afro-brasileira é como que o sincretismo foi necessário como uma estratégia de sobrevivência, né? Como os europeus eram muito incisivos, os colonos eram incisivos com as manifestações culturais, principalmente as religiosas, o sincretismo ele aconteceu de forma muito orgânica e até mesmo natural para que as populações negras no Brasil pudessem continuar com as suas culturas em vida. Então, por isso que hoje em dia a gente tem esse sincretismo muito bem explícito e muito bem categorizado aqui no território brasileiro. Mas ainda assim havia um controle e uma repressão do Estado gigantesca, sempre houve, e até hoje nós vemos isso, no que foi dito até aqui sobre as manifestações culturais da atualidade, até hoje a repressão do Estado e das forças policiais são grandes com essas populações. Essas manifestações eram e são disputas de memória, pois as perspectivas e as narrativas históricas elas sempre vão puxar para quem está com o poder hegemônico, mas os grupos negros afro-brasileiros eles têm lutado para que sejam reconhecidos como importantes, como também sujeitos históricos capazes de ler o que acontecia no período do cativeiro e até hoje manifestam os seus interesses, a sua pluralidade e a sua diversidade. Querendo ou não, essas manifestações culturais elas já ajudaram a formar o que nós chamamos hoje de Brasil, fundamentando as culturas populares, mas também o que está no centro dos debates. Então, é muito importante para a cultura e para a identidade nacional as manifestações culturais afro-brasileiras. Essa luta contínua pelo sagrado, como eu disse, ela começou quando eles foram trazidos para o Brasil, os africanos, mas ela continua até hoje pelo direito de manifestar suas religiões e as suas festas. E o legado que a gente tem é de luta, mas também de celebração, porque apesar da luta, eles continuam e continuaram celebrando o que acreditavam e o que acreditam ser por suas verdades, por sua alegria e por suas manifestações culturais. É isso, muito obrigado, até aqui.